Dá oi pro vídeo, Mohan. Hein? Olha lá como eu sou bonitinho, esquisito. Fala, eu sou esquisito, mas eu sou muito charmoso. Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e não, o vídeo de hoje não é sobre o meu cachorro. O vídeo de hoje é uma resenha do livro O Demonologista, escrito pelo Andrew Piper e publicado no Brasil pela editora Darkside. Eu ganhei esse livro de aniversário do meu namorado e é um livro que eu tava querendo muito ler. Eu acho essa capa, assim, genial, maravilhosa. E eu tava super curiosa porque muitas pessoas estavam criticando o final e muitas pessoas estavam falando bem. E eu queria saber qual era desse final do Demonologista. No final do vídeo eu vou contar pra vocês, com spoiler, claro, o que eu entendi do final. Mas pra contar um pouquinho do que é a história desse livro Demonologista, pra quem ainda não leu, ele é um romance de terror. O livro conta a história do David Ullman, que é um professor universitário que mora em Nova York e que é especialista na obra O Paraíso Perdido, escrito pelo John Milton, que é uma obra que conta a história da expulsão de Adão e Eva do paraíso pela tentação de Lúcifer. O David Ullman, um dia, ele tá no escritório dele e ele recebe a visita de uma mulher super misteriosa, que ele nunca sabe o nome, ele chama aqui no livro de Mulher Magra. E a Mulher Magra, ela oferece uma quantia absurda de dinheiro para que ele viaje para Veneza, na Itália, e ajude os chefes dela a desvendarem o fenômeno estranho que aconteceu por lá. O David, no começo, ele fica um pouco receoso em relação a isso, também quem não ficaria, porque tipo, muito dinheiro aqui, vai pra Itália e me ajuda com esse trabalho que eu não vou explicar o que é. Eu não iria, mas o David, ele achou que valia a pena ir por conta do dinheiro e pelos problemas que ele tava tendo no casamento, ele pensou, putz, é uma chance de eu vazar daqui, de eu viajar pra longe por um tempo. E ele resolve transformar isso numa viagem mais ou menos de família, convidando a filha dele, a Tess, que é uma pré-adolescente. Gente, vocês fariam isso? Vocês são chamados pra viajar pra um lugar, pra fazer um serviço que vocês não sabem o que é, de um povo que quer que você vá porque falam que você é especialista em demonologia, e aí você vai e leva sua filha pra adolescente, ou seja, isso pra mim era uma receita pra dar merda. E deu merda. Ele foi pra Veneza com a filha dele e aí ele resolveu ir no endereço que passaram pra ele. Ele chega naquele endereço, um cara muito esquisito entrega uma câmera pra ele e fala, ó, isso aqui é pra você, vaza fora. E ele entra com a câmera numa sala e encontra uma coisa, uma cena muito esquisita, que eu não vou falar pra vocês lerem, uma cena muito estranha. E aí ele resolve gravar essa cena com a câmera que o cara deu pra ele. Tem um momento que ele pensa, cara, eu acho que eu preciso sair daqui. Aí ele volta correndo pro hotel, fala pra filha dele, fala, estamos indo embora, arruma suas coisas. A menina arruma as coisas dela, só que em um determinado momento a menina some. E o David fica desesperado, começa a procurar a menina por todo canto e ele acaba encontrando ela no terraço do prédio, mas acontece uma coisa muito esquisita e ele acaba perdendo essa menina. Muita gente acredita que a menina tá morta, mas o David, ele luta contra isso, ele fala que não, que ela tá viva e que ele precisa resgatar ela, na verdade, das mãos de um demônio, que ainda por cima ele tem que descobrir qual é. Então esse é o enredo do livro. O Demonologista, o nome, é por conta do David, que é considerado pela Mulher Magra, pelos chefes dela aparentemente, um demonologista, uma pessoa especialista em demônio. E o David, ele acaba entrando numa corrida desesperada, passando por vários lugares, assim, totalmente doido, na tentativa de recuperar a filha dele ou de ter alguma notícia dela. No meio dessa corrida, ele acaba tendo várias experiências sobrenaturais, e ele acaba, inclusive, envolvendo na história a melhor amiga dele, que é uma psiquiatra sensacional, que acaba decidindo ajudar ele de alguma forma durante esse desespero todo. O que me encantou mais nesse livro foi a narração do autor. Ela é em primeira pessoa, que é uma coisa que eu costumo não gostar tanto, porque eu acho muito íntimo do personagem e muito superficial em relação aos outros personagens da história. Mas desse jeito que foi escrito aqui, como a história é basicamente assim 90% focada mesmo no David Ullman, eu acho que foi a melhor escolha de narrativa. Eu achei a narração do Andrew Piper uma narração sutil, apesar do tema do livro serem demônios. Não é um livro assustador, a ideia do livro não é assustar. A ideia do livro, pra mim, simplesmente é mostrar o desespero de um pai e incluir no meio disso algo que você pode interpretar ou não como algo sobrenatural, como demônios. Porque se você quiser, na verdade, esse é um daqueles livros que se você quiser, você interpreta
como demônio, como sobrenatural ou como uma loucura. Ele deixa isso bem bagunçado assim. A edição feita aqui no Brasil pela Darkside tá maravilhosa. Eu não canso de olhar pra ela, eu até postei uma foto no Instagram, Snapchat, em tudo, porque essa edição é maravilhosa mesmo. Ele tem essa capa vermelha gasta, que fica com aparência de livro velho, vários símbolos, ele tem a lombada desse livro é sensacional, ele dá mais impressão ainda de que a gente tá tratando de um livro velho. Ele é um tamanho muito bom, é um livro pequenininho, gente, é rápido de ler e tudo mais, com espaçamento bom entre as linhas, o papel amarelo, toda aquela qualidade que a gente já é acostumado a ver nos livros da Darkside. Então, pode confiar que a qualidade do livro, assim, é excepcional. Com relação ao final, e aqui eu vou dar um spoiler alert, porque eu vou falar bastante sobre o que eu tive de impressão do final, porque eu sei que isso é uma discussão que está causando bastante polêmica aqui na blogosfera quanto ao final do Demonologista, então eu quero comentar o que eu entendi do final. Então se você ainda não leu o livro, para de assistir o vídeo agora. Eu vou colocar o spoiler alert piscando aqui embaixo, que é pra ninguém continuar assistindo e depois reclamar que teve spoiler no vídeo. Cuidado, a partir de agora o vídeo é pra quem já leu o livro, e se você ainda não leu o livro, não quer spoiler, mas quer continuar assistindo pra ver o finalzinho do vídeo, clica aqui no livro que eu vou colocar o link pra depois da zona de spoiler. O último capítulo do livro é algo bem confuso, é algo super rápido. Eu assisti a resenha da Raquel Moritz do Pipoca Musical e eu achei muito boa. Inclusive foi a resenha que me inspirou a falar um pouco sobre o que eu achei do final. Na cena final, o David finalmente chega lá na estação de trem, correndo da polícia e com os documentos que ele precisa entregar pro Belial pra rever a filha dele. E começa uma conversa meio estranha, e o David conclui que na verdade o Belial ele não tem como devolver a Tess pra ele. O David, um momento, ele para de ouvir os barulhos da estação de trem, ele vê a amiga dele, a O'Brien, de uma forma assim que é algo que eu entendi como uma forma de anjo, e ele vê a mulher magra também, e no final das contas ele acaba sentado com a Tess dentro de um trem. Então eu acho que foi isso que fez muitas pessoas desgostarem desse livro. O final ele é realmente muito aberto, ele dá margem a várias interpretações. E eu vou comentar aqui duas que eu tive. Um possível final otimista que eu vi aqui é que a O'Brien ela foi enviada do paraíso para dizer que o David ele obteve sucesso nessa missão na Terra porque ele não se entregou à tentação do Lúcifer de mandar os documentos para ele, de servir de porta-voz do inferno ou coisas assim. E por conta disso, ele ganhou esse prêmio de não ser mais atormentado pelo demônio e devolveram a filha dele para ele e assim ele vai ficar feliz. Eu acho esse final muito utópico para um livro com o caráter do Demonologista. Então, a ideia que eu tenho do final, a ideia que eu acredito, era de que no momento em que o David parou de ouvir os barulhos da estação, que o anjo chegou lá em forma de O'Brien e que o Belial começou a gritar de uma forma meio estranha, eu acredito que nesse momento o David tenha morrido. Essa foi a ideia que eu tive em relação a isso, porque ele perdeu o contato com o exterior e a referência que ele tinha lá era da amiga dele em forma de anjo. Por conta disso, ele acaba no paraíso reavendo a Tess, a filha dele, e sendo esse paraíso como se fosse uma recriação do mundo real, só que desencarnado. Porque eu não vejo como essa filha poderia voltar a ele dessa forma no final do livro. Então aqui acaba a zona de spoiler, essa foi a ideia que eu tive do final. Pode argumentar comigo se você acha que o meu final tá falho, que eu não entendi alguma coisa. Comenta aqui embaixo o que você achou que foi o final e a gente pode discutir. Eu acho que esse final ele foi justamente criado para dar margem a bastante debate. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse livro, ele é um livro difícil de ler, principalmente o final. Durante o começo, assim, ele é tranquilo, mas você tem que prestar muita atenção, porque tem tantos detalhes durante a história que pode chegar no final e você ficar totalmente perdido e não conseguir entender o que ele quis dizer porque você perdeu algum detalhe antes. Quem curtiu o vídeo, se inscreve no canal, dá like aqui pra ajudar a gente com divulgação e continua acompanhando o Chá de Prosa, porque vai ter muita coisa legal ainda por aqui. E não esquece também de passar no nosso blog, que é o chadeprosa.com, onde a gente tem as resenhas mais antigas do blog da época que a gente ainda não gravava vídeo nem nada assim. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau. Tchau, bem.